Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo do livro O Céu e o Inferno, agora com o último caso dos espíritos felizes. Estamos terminando aqui toda a série de leituras dos casos. Aqui um cardzinho para você acessar os espíritos felizes, e por ali você consegue acabar acessando todos os outros casos. Então, se você tem alguma curiosidade de algum tipo de espírito, ah, medianos, criminosos arrependidos, em expiação terrestre, enfim, você pode ir ali, entrar dentro do canal e identificar qual o caso você quer estudar e ter acesso à leitura e a um comentário sobre o caso. Quero agradecer aqui, desde já, né, o incentivo, especialmente do Rogério, que faz parte lá do grupo do Centro Luz e Caridade, aqui em Florianópolis, que foi um dos grandes incentivadores para que a gente começasse a ler, fizesse esse estudo de todos os casos. A gente, acho que era 2017, a gente começou, a gente fez o estudo lá no centro sobre o Céu e o Inferno, depois a gente começou a ler os casos, não conseguimos dar conta de ler tudo. Eu cheguei a gravar alguns casos, né? Mas ainda sem recursos e tal, e agora com a pandemia a gente entrou dentro dessa ideia e gravou todos os casos. A nossa proposta é a gente começar, já falei no vídeo passado, começar no próximo vídeo com o purgatório. Depois, já pensei aqui, vamos falar sobre o Código Penal da Vida Futura, o passamento, e aí falar sobre o inferno e depois sobre o céu, e assim a gente cobre aí pelo menos os temas principais do livro Céu e Inferno. Ok? Então, esse último caso é o caso de Maurice Gontran. Vamos lembrar que Maurice é um espírito que está encarnado, desencarnado, como todos os outros. Vamos pedir aqui a Deus que o abençoe, assim como a todos aqueles a quem lemos, a quem lembramos, né? Que todos eles sejam abençoados, sejam fortalecidos nas suas trajetórias espirituais, onde quer que estejam, encarnados, desencarnados, felizes, sofredores, né? Arrependidos, desejosos de recomeçar a sua vida. Que Deus os abençoe a todos. Nosso agradecimento pelas suas mensagens, que foram para nós um motivo de reflexão, de amadurecimento espiritual. Vamos pedir também que Deus te abençoe, a você, a sua casa, a sua vida, a todos nós que agora paramos um instante para ler o caso do Maurice e aprendermos um pouco aqui com as lições que ele traz para nós da sua passagem pelo mundo espiritual. Vou então compartilhar aqui, como fiz nos outros casos, a página com o relato de Maurice. Esse não é um caso tão pequeno quanto os outros, mas a gente vai ler devagarzinho, como sempre, e vai fazer aqui os comentários sobre o seu relato. Vamos lá. Maurice, então, era filho único e faleceu aos 18 anos. Então, assim como nos casos anteriores, a gente já falou, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item lá sobre as mortes prematuras, e aqui, então, o Maurice também é um desses casos de mortes consideradas prematuras, de uma afecção pulmonar, inteligência rara, razão precoce, grande amor ao estudo, caráter doce, terno e simpático, possuía todas as qualidades que fazem prever brilhante futuro. Com grande êxito, terminara muito cedo os primeiros estudos, matriculando-se em seguida na Escola Politécnica.
A sua morte acarretou aos pais uma dessas dores que deixam traços profundos e muitíssimo dolorosos, pois que, tendo sido sempre de natureza delicada, lhe atribuíam o fim prematuro ao trabalho de estudos a que o instigaram. Então, a gente vê aqui um espírito com bastante características, né? Inteligência rara, razão precoce, amor ao estudo, caráter doce, terno, simpático, já mostrando, né, qualidades adquiridas em outras vidas que estavam se manifestando aqui nessa encarnação, né? Ele desencarnou aqui com afecção pulmonar e os pais achavam que ele tinha desencarnado, né, precocemente por conta do excesso de estudos para, né, entrar aí na escola politécnica. Exprobando-se, então diziam: de que lhe serve agora tudo o que aprendeu? Melhor fora ficar-se ignorante, pois a ciência não lhe era necessária para viver, e assim estaria sem dúvida entre nós. Seria o consolo da nossa velhice. Então, um certo, né, uma certa meia-culpa aqui, né, no sentido de dizer, poxa, se a gente tivesse poupado ele, né, talvez ele não tivesse tantas luzes da inteligência dos homens, mas estaria aqui conosco, né? Depois ele vai responder a isso na mensagem espiritual. Mas vamos ver aqui como é que Kardec continua introduzindo esse caso. Se conhecessem o Espiritismo, raciocinariam de outra forma. Então, Kardec já coloca o caso em outra perspectiva. Nele, encontraram, contudo, a verdadeira consolação. O ditado seguinte foi dado pelo rapaz a um dos seus amigos meses após a desencarnação. Então, vamos ver aqui o que ele diz, né? O que ele vai dizer aqui no seu relato. Meu caro, então foi uma pergunta, né? Não foi uma mensagem simplesmente, né? Houve uma invocação, né? E uma pergunta para ele, né? Meu caro Maurice, a terna afeição que votáveis aos vossos pais traz-me a convicção de que desejais reconfortar-lhes o ânimo, se estiver ao vosso alcance fazê-lo. O pesar, direi mesmo o desespero, que o vosso passamento lhes trouxe, altera-lhes visivelmente a saúde, levando-os a desgostarem-se da vida. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhes a esperança. E a resposta, então, do Maurice a essa pergunta, né, essa súplica, né, de que ele desse algumas palavras consoladoras para os seus pais. Então, Maurice vai dizer: meu velho amigo, esperava com impaciência essa ocasião que ora me facultais de comunicar-me. A dor de meus pais aflige-me, porém, ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos deles, a fim de os convencer dessa verdade, o que certamente conseguireis. Né? Então, claro, ele já está no mundo espiritual, sabe que não morreu, certamente ele, né, como filho, né, e vendo os pais ali sofrendo e se desesperando, isso deve ter gerado nele alguma aflição, que ele estava ali, né, ansioso para poder falar e, de uma certa forma, incentivar os pais a conhecerem as verdades espirituais, né? Vamos lá continuar. Era preciso esse acontecimento para insinuar-lhes uma crença que lhes trará felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. E olha aí, ó, ele já está mostrando aqui que os pais estão murmurando, o que a gente sabe que não é aí a melhor posição, né, diante das dores, das dificuldades da vida. Sabeis que meu pai era muito cético a respeito da vida futura. Deus concedeu-lhes esse desgosto para arrancá-lo do seu erro. Olha aí. Então, essa morte prematura foi uma maneira de ajudar o pai, né, do Maurice a
sair dessa posição de ceticismo em relação à vida futura, mudar o seu olhar, a sua perspectiva, né? Aqui nos reencontraremos nesse mundo onde não se conhecem desgostos da vida e no qual os precedia. Afirmai-lhes categoricamente que a aventura de tornarem a ver-me ser-lhes-á recusada como castigo à falta de confiança na bondade de Deus. Olha só o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo, a gente vai se encontrar, mas tem uma condição, né? A condição de que eles acreditem que tudo isso faz parte da bondade de Deus. Esse passamento prematuro, vamos dizer assim, do Maurice, que a gente já viu que não foi prematuro, foi como uma provação para o pai para tirá-lo daquela situação de ceticismo. De todo modo, se ele continuasse nessa posição de ceticismo, se continuassem os pais murmurando, né, diante da perda do filho, eles não iam encontrar nem agora, porque já estavam afastados, e nem quando desencarnasse, né? Porque isso lhe seria recusado como castigo à falta, né? Então a gente vê nos casos, principalmente, não dos espíritos felizes, né, mas dos casos precedentes, né, dos espíritos principalmente sofredores, criminosos, que não tem nem a perspectiva de ver ninguém, porque a perspectiva de se encontrar com os entes queridos, num certo sentido, ela é uma derivação, né, do seu próprio estado espiritual, e, em grande parte, esse estado espiritual também é uma consequência da nossa confiança na bondade de Deus. Vamos continuar aqui? Para mim, seria mesmo interdita a comunicação com eles durante o tempo da sua permanência na Terra. O desespero é uma rebeldia à vontade do Onipotente, sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja completa submissão. Olha só que informação importante ele vai trazer para a gente, né? Primeiro, que o desespero é uma rebeldia à vontade de Deus, né? A vontade do Onipotente, então a vontade de Deus, né? Primeiro. Segundo, essa rebeldia será sempre punida com o prolongamento da causa que a produziu, até que haja a completa submissão. Então, às vezes a gente diz, nossa, mas esse problema nunca vai acabar, essa dor nunca vai acabar. E, às vezes, ela vai se estendendo exatamente na medida em que a gente não se resigna a ela, né? É isso que ele está dizendo. Ela só vai terminar quando a gente se resignar a ela, né? E, no caso dos pais, a mesma coisa. Então, era melhor que eles se resignassem à perda do filho, vissem isso como uma parte de um desígnio maior de Deus, né? E essa mudança e essa confiança em Deus lhes permitiria não encontrá-los agora, mas encontrá-los depois da desencarnação deles, né? Mas ainda tem um detalhezinho aqui que eu não podia deixar de comentar, que essa parte aqui do meio. Para mim, seria mesmo interdita a comunicação com eles durante o tempo da sua permanência na Terra, devido a essa posição espiritual deles, né? Vamos continuar aqui. O desespero é verdadeiro suicídio para minar as forças corpóreas, e quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Essa ideia de avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações é o que a gente vai encontrar. Não sei por que não está indo aqui, deixa eu marcar aqui, tentar marcar aqui com outra cor. Um dos itens do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que agora eu não sei
de cabeça, que é a necessidade de cuidar do corpo e da alma, né? E quando ele vai falar de cuidar do corpo, é exatamente isso, é cuidar do corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Quer dizer, não tem sentido a gente agir de forma a enfraquecer o nosso corpo, às vezes com viciações, com indisciplinas, né? E fazer, e na hora da dor, não ter estofo, né? Vamos dizer assim, né? Material de suportar, né? Mesmo fisicamente, aquelas dificuldades. E ele vai dizer que o desespero é um verdadeiro suicídio. Por quê? Porque ele vai trazer uma série de consequências, não apenas psíquicas, mas físicas para nós, abalando o nosso estado corpóreo, levando a uma precipitação do nosso retorno à vida espiritual. Vamos continuar aqui com a leitura. Meus queridos e bondosos pais, é a voz que nesse momento me dirijo, desde que deixei o despojo mortal, jamais deixei de estar ao vosso lado. Claro que não ao vosso lado andando com eles no meio da rua, mas mentalmente, né, no sentido de acompanhar e buscar acolher e sustentar mentalmente, né, nesse sentido. Aí estou muito mais vezes, mesmo que quando na terra. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto, ou antes, estou mais vivo que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito, esse vive sempre. Ele é, ademais, livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidades e de dores. Que palavra mais consoladora do que essa, né? Ele saiu, né? Tinha lá um problema pulmonar, saiu da vida e está reluzente, está feliz, está sem moléstias, sem dores, sem enfermidades, está mais vivo do que estava na Terra, porque é mais liberto, né, das amarras da vida corporal. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. Olha só que coisa maravilhosa. E sempre naquele mesmo ponto que a gente toca, né? Por mais que os espíritos, que a gente viu todos, né, falem sobre as coisas e a felicidade do mundo espiritual, eles nunca atribuem a nada relativo à vida material, né? Quer dizer, então, não é porque ele mora numa casa, não é porque ele vislumbra um jardim, não tem nada de referência ao mundo material na descrição ou na caracterização que eles fazem da felicidade espiritual. Meus bons amigos, não deploreis os que morrem precocemente, porque isso é uma graça que Deus lhes concede, poupando-os as atribulações da vida terrena. Esse trecho, né, que ele está aqui comentando, é um dos trechos que está no Evangelho, no capítulo 5, na Mortes Prematuras, que diz exatamente isso, diz que quando uma pessoa morre precocemente, ou ela cumpriu ali a sua jornada e agora volta para o mundo espiritual para se refazer e reorganizar para a vida que continua, né? Provavelmente numa outra encarnação, ou, né, ele cumpriu aquilo que tinha que fazer, né? E permanecer encarnado é permanecer sujeito a tribulações, vicissitudes, tentações que poderiam levá-lo a sucumbir e complicar o seu caminho, né? Então, se estamos ainda e permanecemos ainda encarnados, isso não é uma bênção de Deus porque permite que a gente passe mais tempo aqui buscando refazer os erros do passado, mas isso quer dizer que a gente ainda tem coisas para resolver, né? A gente não conseguiu resolver tudo ainda. Temos ainda que nos esforçar em algum ponto da nossa vida para que a gente possa voltar para o mundo espiritual, não é?
É lógico que, para alguns, o voltar para o mundo espiritual significa apenas que o tempo acabou, né? Mas que a pessoa não necessariamente conseguiu concluir a sua tarefa, né? Mas se a pessoa concluir a tarefa antes do tempo, vamos dizer assim, relativamente previsto, então não tem por que prendê-la aqui, né? Na verdade, é prendê-la aqui, né? Porque o que a gente observa? Que as afeições não se desfazem. Aquele espírito que estava acompanhando, né, que era filho dos pais, continua, num certo sentido, velando por eles, né? Vamos continuar. A minha existência aí não devia prolongar-se por muito tempo dessa vez, visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. Então, veja, ele veio aqui, encarnou, ele tinha que encarnar por alguma razão que não está claro ainda aqui para nós, mas, uma vez concluído esse tempo, ele se habilitou para uma missão mais elevada no espaço. Olha só, se tivesse mais tempo, não imaginais a que perigos e seduções iria expor-me, conforme o capítulo 5 e aquela mensagem das mortes prematuras que já comentamos. É isso que está exatamente dito lá. E podereis acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que importaria atraso de alguns séculos? Por que, pois, lastimar o que me é vantajoso, né? Então veja que ele poderia se atrasar séculos permanecendo ou teimando em permanecer encarnado e se expondo a uma série de tentações, perigos, né? Como ele mesmo diz aqui, seduções que poderiam levá-lo a um atraso de séculos, de muito tempo, né? Nesse caso, uma dor inconsolável acusaria descrença só legitimável pela ideia donada. Os que assim descreem, esses é que são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível. Os entes caros figuram-se-lhes irremediavelmente perdidos, porque a tumba se lhes leva à última esperança. E aí a pergunta: a vossa morte foi dolorosa? E a resposta: não, meu amigo, apenas sofri antes da morte os efeitos da moléstia que carregava. Porém, esse sofrimento diminuía à proporção que o último instante se aproximava. Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte e tive então um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não sofria mais e respirava a longos haustos, prazerosamente um ar embalsamado e puro. Transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecia em torno, mas sem cansar minha vista. Vi meu avô, não mais esquálido, alquebrado, porém com aspecto juvenil e loução. E ele estendia-me os braços, estreitando-me efusivamente ao coração. Que bacana isso, né? A morte não foi nada dolorosa, porque a dor, em geral, é dor física, ela cessa com a morte do corpo, né? E que coisa maravilhosa, né? Dormiu e sonhou e acordou, e quando viu, já estava diante do avô, que abre os braços para ele e o recebe no mundo espiritual, né? Que coisa maravilhosa. E aí ele vai continuar. Multidão de outras pessoas de risonhos semblantes o acompanhavam, acolhendo-me, todos com benevolência e doçura. Parecia-me reconhecê-los, e venturoso por tornar a vê-los, trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era realidade, porque tal sonho não devia despertar na terra, é que acordara no mundo espiritual. Então, não era um sonho, né? Era a visão espiritual que ele estava tendo já depois da morte, sem se dar conta disso, né? A moléstia não se originou da grande assiduidade ao estudo? Oh, não, desenganai-vos. Contado estava o tempo que eu deveria passar na terra,
e coisa alguma poderia reter-me. Então, isso aqui é muito importante, né? A gente tem um tempo na Terra e quando o nosso tempo termina, amigo, nada nos segura aqui, né? Então, a gente pode acabar falecendo, né? Por uma circunstância absolutamente fortuita, né? Mas aquilo que aparece como algo fortuito nada mais é do que um plano, né, de que aquela hora, a nossa hora chegou, e aí, seja por aquilo que é fortuito, se não fosse aquilo, seria uma outra coisa que nos levaria também à desencarnação, porque o nosso tempo já estava contado, né? Sabia o meu espírito nos momentos de desprendimento e considerava-me feliz com a ideia da próxima libertação. Mas o tempo que aí passei não foi sem proveito e hoje me felicito de o não ter perdido. Os sérios estudos feitos fortificaram minha alma, aumentando-lhe os conhecimentos, e se, em virtude da minha curta existência, não pude dar-lhes aplicação, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde e com maior utilidade. Olha aí que beleza, né? O conhecimento adquirido ele não se perde, né? Adeus, caro amigo. Eu parto para junto de meus pais a fim de predispô-los ao recebimento dessa comunicação. Então, além de tudo, ele ainda foi lá ajudar os pais, né, a estar junto a eles para que eles se mostrassem mais sensíveis a essas palavras que o Maurice então trouxe. E assim terminamos, né, o capítulo dos espíritos felizes com essa mensagem, então, do Maurice, que traz uma tranquilidade muito grande para a gente. Eu lembro muito aqui de uma história que eu ouvi de um amigo chamado Glaucio, né, que desencarnou recentemente, se não me engano, esse ano mesmo, e ele dizia que a melhor maneira que ele pensava a morte era exatamente essa que nos foi contada aqui. Ele dizia assim: a morte é como uma criança que dorme no sofá da sala, né? Vem o pai e a leva para o quarto e quando ela acorda, ela não sabe o que aconteceu, né? Mas ela já se vê no quarto. E ele dizia que a morte era a mesma coisa. A gente morria e quando a gente se via, né, o pai tinha nos levado para a nossa casa no mundo espiritual. E assim também o Maurice nos conta da sua desencarnação, tão diferente dos outros casos em que a gente vê almas culpadas, almas aflitas, almas sofredoras, almas ainda, né, sentindo, né, que não deram conta das suas encarnações e necessitadas ainda da dor, né, como instrumento para a renovação dos seus espíritos. Vamos pensar sobre isso no próximo estudo, então vamos para o purgatório. Mas fica tranquilo, né? O purgatório pode não ser tão ruim quanto parece. Fica com Deus, um grande abraço, até!